Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Estamos muito felizes por estarmos na casa do Senhor mais uma vez. E felizes mais ainda também, porque ontem tivemos um domingo no nosso sábado, né? Ontem tivemos a oportunidade, como foi anunciado semana passada, de confraternizarmos, de termos um momento de comunhão. O motivo, né, seria ali comemorar o Dia das Crianças, né? E várias crianças de todas as idades puderam aproveitar ali o dia que tivemos ontem. Uma tarde muito agradável. As crianças aproveitaram, nós também aproveitamos, né? Havia comida abundantemente, né? Tempo, espaço para brincar e foi um momento muito proveitoso para todos nós. Queria também manifestar a minha alegria de poder ver aqui a nossa irmã Luciene, né, que tanto tempo esteve impedida de estar conosco. É um prazer poder tê-la conosco, minha irmã, de verdade. Que Deus abençoe, que Deus continue dando forças à irmã diante de todas as adversidades, amém? Meus irmãos, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Estamos nos aproximando, irmãos, do final desse primeiro livro, né? São 22 capítulos e já estamos no capítulo de número 21. E hoje nós vamos meditar em todo ele, mas faremos a leitura apenas do verso 1 até o verso de número 14, ok? Todos acharam? Amém. Leamos então. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma via que pertencia a Nabote, de Jezreel. A via ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Leve-no para fora e apredejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhe tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então dois homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, bendito, ó Deus, e exaltado seja o seu santo nome. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez,
para te exaltar, para render louvores a ti, e a Deus nutrindo ainda uma ardente expectativa de que o Senhor mais uma vez fale conosco, de que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Assim oramos, ó Deus, que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, entramos no capítulo 21, como eu disse, já é o penúltimo capítulo desse livro, e hoje nos deparamos com essa história surpreendente, onde o rei Acabe, desejando possuir o terreno do vizinho, permite que uma tragédia seja cometida no reino de Israel. Bem, o tema da nossa mensagem hoje é Acabe, o rei escravo, né? Esse é o tema que nós meditaremos na manhã de hoje. E o motivo a gente vai ver no decorrer do nosso texto. O versículo 1 começa situando a gente dentro do espaço-tempo, dizendo algum tempo depois, né? E, obviamente, é algum tempo depois daquilo que nós vimos semana passada, que foi exposto pelo nosso irmão Diácono André. Nós vimos semana passada que houve uma guerra entre o reino de Israel e o reino da Síria. O rei Ben-Hadad resolveu que iria implementar essa guerra contra o reino de Israel, contra Acabe, rei de Samaria. O ponto é que, ao longo de todo o texto, nós vimos a guerra não era essencialmente contra Acabe, mas uma guerra que, acima de tudo, questionava a soberania de Deus. E conforme foi exposto pelo nosso irmão, por meio de um profeta, ficou claro, foi anunciado a Acabe que Deus daria a vitória a Israel. E, de fato, Deus se mostrou um Deus soberano, totalmente poderoso, seja nas montanhas, seja nos vales. Um Deus que vence as batalhas, sejam elas travadas nos altos das montanhas ou nas planícies. O nosso Deus é um Deus soberano e Ele vence todas as batalhas, porque todo o poder está em suas mãos. Essa é a primeira mensagem que nós vimos no capítulo 20. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos que, embora Deus tenha dado o exército de Ben-Hadad nas mãos de Acabe, a história termina de uma forma surpreendente. O capítulo 20 termina com Acabe estabelecendo uma aliança com o rei Ben-Hadad. Nós vimos que Acabe chega ao ponto de chamar o seu inimigo de irmão. E isso, obviamente, foi uma afronta contra Deus. Deus, obviamente, mandou uma mensagem por meio do profeta repreendendo a conduta pecaminosa de Acabe. E o texto termina, então, mostrando qual foi a resposta de Acabe. Longe de se arrepender, o texto diz, versículo 43 do capítulo 20, aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio. É assim que termina o capítulo 20. Por um lado, expondo a grandeza, a majestade, o poder e a soberania de Deus. Mas, por outro lado, mostrando a gravidade do coração de Acabe. Um homem que age como um menino, aborrecido e irritado, longe de se arrepender, ele volta e se esconde no seu palácio. E é justamente nesse contexto que se inicia o capítulo 21. O capítulo 21 mostra para a gente que dali do seu próprio palácio, em algum momento, Acabe olha para o terreno do vizinho e esse terreno passa a ser motivo do seu desejo. E é aí que a gente começa, então, a meditar no capítulo 21. Em primeiro lugar, vendo isso. Acabe, o rei escravo do seu pecado. Veja o que diz o verso 1. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma via que pertencia a Nabote. A via ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Vejam, a princípio, irmãos, não há nenhum problema nisso. Na verdade, isso acontece com todos nós. A gente olha alguma coisa, né? A gente deseja e a gente, à medida do possível, a gente age para que o nosso desejo ele venha a se tornar realidade. Assim, a gente compra casa, compra terreno, compra um carro ou qualquer outra coisa que seja do nosso interesse, né? Havendo condições,
A gente faz isso. Então, a princípio, não há nenhum problema em Acabe olhar e querer comprar um terreno. Isso não é necessariamente um problema. Mas vejam só, ele olha para o terreno, eu queria destacar isso, um terreno que parece agradável aos seus olhos, ele deseja possuir um terreno e deseja agir a fim de tornar aquele desejo algo real para ele. Mas vejam, o que ele faz em seguida? Ele faz uma proposta. Ele se dirige ao dono da propriedade, que é Nabote, e faz uma proposta, que a gente poderia dizer, irmãos, uma proposta irrecusável, né? Ele oferece uma via melhor em troca. Olha, se você quiser, eu te dou uma via melhor do que essa, em outro lugar. E caso Nabote preferisse, ele paga o preço que fosse, né? Então imagine você na condição de Nabote. Era uma oferta maravilhosa. O rei estava disposto a pagar quanto fosse necessário. Mas, de uma forma surpreendente, o texto continua e nos diz que Nabote simplesmente recusou essa oferta que a gente até agora está dizendo que era uma oferta irrecusável. E qual é o motivo apresentado por Nabote? Ele diz, no versículo 3, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. À primeira vista, irmãos, pode parecer que o motivo de Nabote é simplesmente afetivo, né? Conheço várias pessoas que se recusam a dar um presente que receberam, né? Não, cara, isso aqui eu ganhei de presente, eu me recuso a dar. Ainda mais uma herança familiar. Então, quando a gente olha para esse versículo, a primeira impressão que a gente tem é que o motivo de Nabote é simplesmente afetivo. Cara, foi um presente dos meus pais, uma herança. E por isso ele não quer dar. Mas, na verdade, o motivo por trás disso é muito mais profundo. Nabote não pode vender aquela terra porque isso significa transgredir a lei de Deus. Não era permitido aos israelitas vender a terra de forma permanente. A gente conhece a história, a gente viu isso. O território de Israel foi dado por Deus ao povo. Dado em que sentido? Eles deveriam administrar a terra, mas a terra ainda pertence a Deus. A terra foi distribuída em tribos, e as tribos deveriam permanecer no controle dessas terras. Então, em raros casos, por exemplo, em caso de necessidade, a pessoa adquiriu uma dívida, por exemplo, e não pode pagar, ela poderia vender temporariamente aquela terra até quitar a dívida. Poderia, inclusive, vender a sua mão de obra, vender a si mesmo como escravo, até quitar aquela dívida. Mas havia sempre a possibilidade da terra voltar ao dono. Algum parente podia ir lá e resgatar a terra de volta. E no pior dos casos, eles esperariam o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos e a terra era devolvida aos seus proprietários. Então, assim, vender a terra do jeito que está sendo proposto, de forma definitiva, era algo proibido na lei de Deus. Eu queria, para não ficar nas minhas palavras, ler com os irmãos, Levíticos, capítulo 25, verso 23, diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Isso é Levíticos 25, 23. Ainda, Números, capítulo 36, versículo 7, diz assim: nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Então, muito mais do que um motivo afetivo, o que leva Nabote a recusar aquela venda é que aquela venda significava desobedecer, transgredir as leis de Deus. Esses são os motivos apresentados por Nabote. Agora vejam só, mais uma vez, a resposta que Acabe dá não é à altura de um rei de Israel. O texto diz
que ele simplesmente fica aborrecido, indignado. Ele volta para casa, ele deita em sua cama, fica com o rosto virado para a parede. Ele se recusa a comer. Em outras palavras, como diriam as mamães, ele fica de birra. Volta para casa, fica acuado, não quer comer, fica com a cara virada para a parede, age como um menino, o rei Acabe. Mas eu não quero menosprezar aqui a dor que Acabe estava sentindo. Eu acho que a gente não deve tratar assim tão levianamente a dor que Acabe estava sentindo. Porque eu acredito, irmão, sinceramente, que era grande a dor que Acabe estava sentindo. Porque essa, irmãos, é a dor que o ídolo causa quando ele é frustrado em nossos corações. Essa é a dor. Vejam só, a dor que Acabe estava sentindo era profunda. Era a dor de um ídolo quebrado. Acabe queria saciar o seu desejo pecaminoso de qualquer maneira. Ele estava disposto a pagar o preço por isso de qualquer maneira. E, de repente, por um motivo que não lhe convence, ele não pode mais fazer isso. A frustração de não poder ter aquilo que os seus olhos desejaram. A frustração de não poder colocar o seu plano em prática. A frustração de não poder colher e experimentar os frutos do seu desejo pecaminoso causam dor em Acabe. Frustram Acabe. Muito semelhante, irmãos. Muito semelhante ao que vemos em muitos outros casos. Como Adão e Eva e todos os homens depois deles, Acabe queria ser senhor de sua própria vida. E esse, irmão, já é frequentemente apontado como o maior dos ídolos. É quando o homem quer ser senhor de si mesmo. É quando nós queremos sentar no trono e dizer o que é certo e o que é errado. É quando nós queremos fazer a nossa vontade acima de tudo e desprezamos qual é a boa e perfeita a vontade de Deus. Frequentemente queremos sentar no trono que não nos pertence. E quando descobrimos a nossa fraqueza, a nossa falta de poder e de capacidade de permanecer ali, o nosso ídolo racha e a gente chora. Essa dor de Acabe é expressa não apenas nas ações birrentas de Acabe, mas também em suas palavras. Olha o que ele diz no verso 6. A rainha procura Acabe e pergunta por que ele está assim. Ele responde: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Eu pergunto a vocês, foi isso que Nabote disse? Foram essas as palavras de Nabote? Ele disse simplesmente isso: não te darei a minha vinha. Do jeito que Acabe coloca aqui, parece que as motivações de Nabote são motivações egocêntricas, egoístas. Ele simplesmente não quis. Mas quando Nabote fala, ele diz: eu não posso vender, em outras palavras, porque é herança dos meus pais. E pela lei de Deus, isso não nos é permitido. A herança não deve ser vendida dessa forma. Então vejam, embora ele coloque em termos apropriados, que justificam a sua conduta, que justificam a sua maneira de agir, a verdade é muito mais profunda. A verdade é que Nabote simplesmente não podia vender aquela propriedade. Mas isso, vejam só, embora os motivos apresentados por Nabote sejam espirituais, sejam válidos e justificáveis, quando Acabe ouve isso, não é isso que ele entende. Aos ouvidos de Acabe, aquilo não passava de desculpa. Aos ouvidos de Acabe, aquilo era simplesmente um pretexto de alguém que não queria vender o terreno. Toda aquela história não passava de uma grande desculpa para não vender. E aí Philip Hayek chama atenção para isso. É difícil, irmãos.
para homens como Acabe, homens que não são espirituais, homens que não possuem intimidade com Deus. É difícil para essas pessoas entender quando homens e mulheres cristãos decidem agir com base em princípios bíblicos. É inaceitável que homens e mulheres cristãs, por exemplo, recusem determinadas ofertas de emprego simplesmente porque eles sabem que isso é desagradável aos olhos de Deus. Eles não conseguem entender, cara, é uma oportunidade que você está perdendo. Simplesmente por motivos religiosos. Às vezes isso soa como fanatismo. Às vezes isso soa como desculpas para justificar alguma ação. O fato é que, aos ouvidos de homens não piedosos, todas as nossas razões, todas as nossas motivações espirituais, aos olhos deles, são injustificáveis. É por isso que ele diz a Jezabel, ele não quis. E simplesmente ignora o fato que está por trás. É pecado o desejo do meu coração. Isso ele ignora. Bem, a segunda parte do nosso texto, que vai do versículo 7 ao versículo 10, mostra então a conduta de Jezabel diante do sofrimento de Acabe. Né? Em segundo lugar, vejamos então Jezabel, a rainha escrava. Né? Ou a gente poderia dizer Jezabel, a mulher rainha. Né? Vejam, tem um filme com esse mesmo título. Né? Um filme foi aclamado pela crítica justamente por colocar a mulher nesse protagonismo, a mulher rainha. E de fato, irmãos, quando a gente olha para o texto, Jezabel seria uma rainha, vamos dizer assim, perfeita no sentido autoritário da coisa. Ela olha para o seu marido que não age como homem, age como um menino. Ele está lá, acuado na cama, sem agir, virado com o rosto para a parede, aflito, triste, aborrecido. O reino está largado, e aí ela que assume não apenas a posição de líder da família, mas assume a posição também de líder do reino. O que ela faz em seguida é começar a emitir as ordens. Levante-se, haja como homem. É assim que age um rei. Ela assume naquele momento a liderança familiar. E não apenas isso, ela assume a liderança do reino. Ela escreve cartas como se fosse o rei. Ela sela as cartas como se fosse o rei. E faz com que o reino funcione a partir do seu comando. Como se ela, de fato, fosse rei. Os versículos de 17 a 19 mostram, então, que todas as suas ordens se cumpriram. E isso é trágico na história. Porque, basicamente, o que ela faz é encontrar uma forma de fazer com que aquele terreno chegasse às mãos de Acabe, mas uma forma completamente equivocada. O que ela faz, vejam nos versículos seguintes. A partir do verso 17. Perdão. Do verso 7 ao verso 10, que nós lemos, ela age nessa direção, ela emite as cartas e faz com que o povo obedeça às suas ordens. Agora, quais foram as ordens, irmãos? Isso é importante a gente ter em mente. Ela envia cartas para que um jejum nacional fosse convocado. Ela chama Nabote e coloca Nabote no meio do povo, como se ele fosse receber algum tipo de honra. E, de repente, então, duas falsas testemunhas se colocam ali para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e também se opor ao rei. Basicamente, coloquei aqui, ela emitiu ordens e assim usurpou a liderança familiar. Ao invés de se submeter, ela submeteu o seu marido à sua liderança. Ela escreveu cartas no seu lugar e colocou o selo real, usurpando a liderança do reino, como já foi dito. Ela propôs um jejum nacional. E aqui, irmãos, ela usurpa uma posição, um status que não é dela. Ao convocar um jejum nacional, ela usurpa o status de mulher piedosa, coisa que ela nunca foi.
posição de mulher de Deus, coisa que nunca ela desejou ser. E por fim, ela contrata falsas testemunhas para condenar um homem inocente. E a injustiça usurpou o lugar da justiça por meio das ações daquela mulher. Vejam que ela usurpa até mesmo a reputação de Nabote. Nabote morre, irmãos, como um homem blasfemo, como um homem ímpio, enquanto ela, que era a mulher ímpia, está se apresentando como uma mulher piedosa, que convocou um jejum nacional e que está estabelecendo a justiça no reino. Os papéis estão completamente invertidos. E a conclusão é, assim como Acabe, Jezabel viu o trono do vizinho, achou agradável e agiu para possuir, tornar real aquilo que não era dela. O caminho é basicamente o mesmo. A concupiscência de Acabe começa a dar luz ao pecado, assim como a concupiscência de Jezabel também deu luz ao pecado. Os versículos em diante mostram que tudo aconteceu como foi planejado. Acabe morreu, melhor, Nabote morreu. Na verdade, não apenas Nabote morreu, como também os seus filhos foram assassinados. Afinal de contas, se o dono da propriedade morre, a propriedade passa para os filhos. E como a intenção era que a terra ficasse disponível, como nos mostra 2 Reis, em breve eu dou a referência. Como mostra 2 Reis capítulo 9, se eu não me engano, até mesmo os filhos de Nabote foram assassinados naquele dia. Veja o versículo 19 comigo. Disse-lhe assim, Elias, vamos ler a partir do verso 15, irmãos. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Em outras palavras, tudo aquilo que impedia Acabe de possuir a terra não existe mais. Versículo 16. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescentou, assim diz o Senhor, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Em outras palavras, assim que a notícia chegou a Jezabel de que Nabote estava morto, ela fez Acabe tomar conhecimento. E tão logo Acabe tomou conhecimento de que o terreno estava disponível, ele sai do seu palácio para tomar posse da terra. Finalmente, parecia que ele poderia usufruir, desfrutar daquele terreno, que na verdade era fruto do desejo pecaminoso do seu coração. Finalmente, ele poderia consumar o seu desejo. Mas, irmãos, vejam como foi rápido o prazer que aquele homem teve de saber que o terreno estava disponível. Enquanto Nabote ainda estava se aproximando do terreno, Deus já estava enviando Elias para encontrar Acabe naquele local e denunciar o seu pecado. A pergunta inicial, a acusação inicial, versículo 19, mais uma vez, é muito clara. Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? Vejam, aonde culmina a cobiça de Acabe. Muito semelhante ao que aconteceu com o rei Davi. A mesma história, praticamente. A Davi, do seu palácio, cobiçou a mulher que pertencia a um outro homem e fez de tudo para tornar o seu desejo real. Inclusive, planejou a morte e o assassinato daquele homem.
Da mesma forma, Acabe faz tudo o que está ao seu alcance para que o seu pecado se torne real. Agora vejam só como ele responde a essa acusação. Acabe, versículo 20, disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Então você me encontrou, meu inimigo. Pelo visto, irmãos, já fazia um certo tempo que Acabe não tinha um encontro com Elias. A gente já viu em momentos anteriores como Acabe se refere a Elias, perturbador de Israel. Agora ele chama Elias de meu inimigo. E isso é importante a gente enfatizar. Porque no capítulo 20, como nós vimos, Acabe vira para o verdadeiro inimigo de Israel e chama ele de meu irmão. Isso é impressionante. Ele vira para Ben-Hadad, o rei da Síria, que tinha ameaçado todo o reino, inclusive a família de Acabe. E no final das contas, ao invés de destruí-lo, faz uma aliança com ele, celebra um pacto com ele e chama ele de meu irmão. Em contrapartida, ele vira para um homem de Deus, que foi ali anunciar a palavra de Deus, e diz que esse homem de Deus é seu inimigo. Mas diferente de Acabe, Elias mantém a sua posição. Ele não recua e chama Acabe de irmão. Elias sabe que, de fato, ser amigo de Deus significa ser inimigo do mundo. E não está disposto a fazer essa concessão. Veja como continua o texto. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? E Elias responde: eu o encontrei. As posições são claras. Elias está de fato do lado de Deus. Está ali para anunciar a palavra de Deus, haja o que houver. Mas Acabe, ao invés de se arrepender e se colocar do lado de Deus, ele prefere manter a posição de inimizade. Elias continua respondendo: por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Essa fala aqui, irmãos, é impressionante. Vamos concluí-la. Versículo 20, ele diz: porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Versículo 21, vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morarem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O texto termina dizendo: nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Aqui já são as notas do autor. Mas vejam que Elias não apenas denuncia o pecado, não apenas faz a acusação que denuncia o pecado de Acabe, mas como justifica a sentença. E o motivo é muito claro. Inicialmente, veja mais uma vez comigo o que ele diz lá no versículo 19. Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua terra. Pode ser, irmãos, que até esse momento Acabe achasse, veja bem, que as suas ações seriam justificadas. Pode ser que até esse momento, quando ele ouve você assassinou, ele estivesse pensando que ainda haveria uma escapatória para o julgamento de Deus. Afinal de contas, não foi Acabe que escreveu as cartas. Não foi Acabe que selou as cartas. Não foi Acabe que enviou os mensageiros. E também não foi Acabe que contratou as falsas testemunhas. Foi Jezabel. Então, aos seus olhos, pode até ser que ele estivesse achando que escaparia do juízo de Deus, porque não foi ele que fez nada dessas coisas. Mas, quando a sentença é completa, olha o que diz.
porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Deus, irmãos, sonda muito mais do que a superficialidade das nossas palavras. Ele sonda os nossos corações e também as nossas motivações. Embora de fato Acabe não tenha selado a carne, selado a carta, nem emitido, nem enviado, em nenhum momento ele se posicionou contra essas coisas. Ele permitiu que todas essas coisas tivessem andamento e não apenas permitiu, como teve a coragem de querer se apossar daquela terra, fruto de um assassinato. Inocente, talvez ele diria, mas não diante dos olhos de Deus. O versículo 20 é muito claro, e a nota que vem no versículo 25 também é muito clara. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer aquilo que o Senhor reprova. Uma acusação precisa. É interessante que a acusação de Deus, ela usa esse verbo vender. O que Acabe vende, irmãos? O que Acabe vende é a sua fidelidade a Deus. Ele coloca um preço na sua fidelidade a Deus. E o preço era o preço do terreno. O preço era satisfazer o desejo do seu próprio coração. Ele vende a sua fidelidade para dar luz ao pecado que havia em seu coração. E tão triste é, irmãos, que por causa de um terreno, Acabe vai perder todo o reino. Nunca compensa. Por causa de um terreno pequeno, ou até mesmo grande, ele perde todo o reino, e não apenas o reino, perde também a sua família. Veja a continuação do texto, é impressionante. Versículo 27, em quarto lugar, pasmem, Acabe arrependido. Versículo 27 diz assim: quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Vejam que reviravolta, irmãos. A gente fica na expectativa de que esse homem, que tem construído altares contra o Deus de Israel, que oficializou o culto a Baal em Israel, que perseguiu Elias, que matou profetas, e que agora planejou o assassinato de um homem inocente, ou permitiu que essa injustiça fosse feita, a gente fica na expectativa de que, como ímpio, termine a história. Mas o que o texto mostra, de forma surpreendente, é que finalmente Acabe fez aquilo que em nenhum momento da história ele fez antes. O que nós temos visto? Que Acabe não se importava, não dava valor ao pecado. Para ele, não fazia diferença. Ele não reconhecia Deus como seu Deus. E não considerava como um pecado aquilo que Deus dizia que era pecado. Então, para ele, colocar um altar a Baal não significava nada. Se a lei de Deus dizia que era proibido vender de forma permanente o terreno, isso para ele também não significava nada. Afinal de contas, Deus, Yahvé, não era o seu Deus. Ele não servia, não reconhecia o seu domínio, não reconhecia as suas leis. E ele vive, então, como se Deus não existisse. Mas, irmãos, de forma surpreendente, nesse momento, Acabe começa a ter noção da gravidade das suas ações. De fato, ele começa a compreender a gravidade do seu pecado e age de acordo. O texto diz que ele se arrepende. Melhor, essa expressão não aparece, né? Mas diz que ele se veste de pano de saco e cinza, diz que ele jejua, e pela primeira vez, irmãos, nós vemos ele agindo com mansidão. Acabe, mais uma vez, fica resignado e calado, mas não por birra, mas porque ele reconhece que tudo o que fez é pecado diante de Deus.
E existem, irmãos, é tão impressionante o que acontece aqui, que muitos teólogos duvidam dessa conversão, duvidam desse arrependimento. Mas fica difícil insistir nisso, quando a gente vê nos versículos seguintes que o próprio Deus atesta a genuidade desse movimento de Acabe. Olha o que diz o versículo 28. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Vejam só. Embora talvez a gente desejasse que Acabe experimentasse imediatamente a ira de Deus, esse versículo mostra, irmãos, que o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, sempre está disponível. Sempre está ao alcance dos transgressores, desde que eles verdadeiramente olhem e reconheçam que o que estão fazendo é pecado. É assim que termina a nossa história. Acabe faz esse movimento. Ele reconhece a sua culpa, ele se humilha diante de Deus. E Deus, que é sempre longânimo, sempre paciente, sempre misericordioso, ao ver que ele verdadeiramente se humilhou, verdadeiramente se arrependeu, dá uma resposta adequada. A resposta vem no adiamento da sentença. Acabe não veria aquilo acontecer. Aconteceria ainda somente após a morte dele. Mas veja que há uma postura de Deus diante do arrependimento daquele homem. E a pergunta é: quem pode explicar a misericórdia que Deus concedeu a Acabe? Quem pode explicar que depois de tudo que Acabe fez, o texto termine com Deus demonstrando misericórdia para com Acabe? A nossa expectativa era outra, mas Deus demonstra mais uma vez misericórdia para com aquele rei que fez tanta coisa errada. Vejam, a misericórdia que alcança Acabe não é diferente da misericórdia que está ao nosso alcance também. A misericórdia que alcança Acabe não é diferente da misericórdia que alcança todos aqueles que um dia olharam para Cristo e reconheceram os seus próprios pecados. A Escritura mostra isso, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ainda éramos inimigos, como Acabe ainda era inimigo de Deus. A palavra foi ao encontro de Acabe, assim como a palavra de Deus vem aos nossos corações. A palavra de Deus foi ao encontro de Acabe denunciando o seu pecado, assim como muitas vezes a palavra de Deus vem a nós para denunciar o nosso pecado. A diferença, a distância entre a justiça imediata e a misericórdia de Deus é como nós respondemos a isso. Se confessamos ou se insistimos em nossa vida de rebelião. Se reconhecemos a nossa culpa e a nossa miséria, ou se insistimos em viver como inimigos de Deus. Essa misericórdia alcançou Acabe, irmãos. E essa misericórdia continua ao alcance de todos nós, desde que, como ele, a gente ouça a palavra de Deus e se arrependa. Eu queria terminar a nossa mensagem fazendo algumas breves aplicações. O que nós podemos aprender com a história de Acabe e Jezabel? Em primeiro lugar, irmãos, esse texto é uma grande advertência contra o nosso coração, o meu e o seu. Esse texto é uma grande advertência contra a cobiça, uma grande advertência contra a concupiscência, que continua desde o Jardim do Éden, sendo o grande problema de todos nós. Vejam, lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, por favor, abra a sua Bíblia. O problema é apresentado dessa forma. Gênesis,
capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu, vou repetir, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. 3 movimentos, irmãos. 3 movimentos. A árvore pareceu agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para se obter discernimento. Esses, irmãos, esses 3 movimentos cometidos por Eva continuam sendo os 3 movimentos cometidos em todos os pecados que damos à luz. 1 João. Abra agora 1 João. Capítulo 2, verso 15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Vou esperá-los. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em outras versões, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. São os mesmos 3 movimentos. E quando olhamos para o que aconteceu com Davi e também agora com Acabe, são os mesmos 3 movimentos. Em seu coração, ele olhou para o terreno do vizinho, desejou e usou tudo que estava ao seu alcance para tornar aquele desejo pecaminoso um pecado de fato. Em seu coração, motivado pela sua própria concupiscência, ele desejou possuir aquele terreno que ele sabia, pela lei de Deus, não poderia possuir. Mas, ignorando a lei de Deus, a fim de tornar real o seu desejo, então o pecado, melhor, a concupiscência de Acabe, deu luz ao pecado. Não apenas com Acabe, mas também com Jezabel. E esse continua sendo o nosso problema. A nossa própria concupiscência é aquilo que nos tenta. E como Deus disse a Caim, o pecado está diante de você para que você o domine. E o ponto é, Caim cedeu à tentação, Eva cedeu à tentação, e muitas das vezes é isso que nós fazemos. Damos luz ao pecado, e não é culpa de Deus, como diz o João, é culpa nossa. Somos tentados pela nossa própria concupiscência. Então é um problema muito grave quando a gente permite que a nossa vida seja governada pelo nosso coração. Especialmente quando o nosso coração ainda não teve um encontro com Deus, ainda não foi regenerado, ainda não é guiado pelo Espírito de Deus e ainda não se submete à lei de Deus. E esse é o problema do mundo hoje. O mundo hoje é guiado pelo que sente, pelo que experimenta, pelo seu desejo. E ao fazer isso, dá luz ao pecado. Porque o que nós vemos é que Deus, sendo o supremo juiz do universo, sendo Ele autor, criador e juiz, é Ele que estabelece o que é certo e o que é errado. É Ele que estabelece, por meio da sua palavra, o padrão da nossa conduta. Mas uma vez que agimos como Acabe, e desprezamos a sua lei, desprezamos a esse Deus, e seguimos o desejo corrompido do nosso próprio coração, então o caminho que temos diante de nós é o mesmo caminho de Acabe e de Jezabel. Um caminho de morte. Um caminho aonde nos colocamos como amigos de Deus e inimigos do mundo. E a qualquer momento, irmãos, estamos sujeitos a ter esse pecado exposto diante de nós. Por isso, em todo momento, Deus, por meio da sua palavra e dos seus servos, está sempre nos convidando ao arrependimento.
Então não se deixe guiar pela inclinação do seu coração, mas deixe-se guiar pela palavra de Deus, porque a misericórdia de Deus está sempre ao nosso alcance. Amém? A segunda advertência, irmãos, é justamente contra as alianças problemáticas. Vejam só, como foi exposto pelo irmão André, Acabe, ele se alia ao inimigo de Deus, ao inimigo de Israel, chama ele de meu irmão e se coloca como inimigo de Deus. Agora, no capítulo 21, mais uma vez, ele chama um profeta de Deus de inimigo. E ao fazer isso, ele também define a sua posição como inimigo de Deus. Mais do que isso, a maior e mais prejudicial aliança que Acabe fez não foi com Ben-Hadad, foi com sua esposa, Jezabel, uma mulher estrangeira, devota de Baal. E, irmãos, as implicações dessa aliança estão aqui diante de nós. Porque, como diz o texto, ele foi altamente influenciado por essa mulher. Isso é, então, uma advertência. Não apenas contra o julgo desigual, mas para toda e qualquer aliança que estamos dispostos a fazer com pessoas que não obedecem e que não se submetem ao mesmo Deus que nós. Philip Hayek diz assim: se formos sábios, cultivaremos relacionamentos fortes e nos dedicaremos a amizades íntimas com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Uma das muitas razões pelas quais devemos fazer isso é para que, quando formos tentados, tenhamos um amigo que nos ama o suficiente para nos confrontar com a verdade bíblica. É isso que Philip Hayek diz. Acabe, irmãos, infelizmente, se cercou de falsos amigos, ou amigos que não estavam dispostos a dizer a verdade para ele. Guiou a sua vida assim, cometeu pecados terríveis por causa disso. E quando um homem de Deus foi até ele, denunciou o seu pecado, embora tenha resistido, no final ele se arrepende. E essa é a grande expectativa que acontece sempre que a palavra de Deus é anunciada. A expectativa é de que nós ouçamos, vejamos com clareza o nosso pecado, nos arrependamos então e achamos misericórdia. Eu queria te convidar a orar pensando nisso. Duas breves aplicações. Queria te convidar a orar pensando nisso, a fim de que esse texto ele floresça no seu coração e ache prática no seu dia a dia. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti, ó Deus, soberano, Deus das montanhas e dos vales, Deus todo-poderoso, que ainda assim, ó Deus, se relaciona com homens como nós, mulheres e homens pecadores. Senhor, diante de Ti, diante do texto que acabamos de ler, nos colocamos, ó Deus, humildemente, sabendo que estamos diante de um Deus justo e santo, e sabendo, Deus, que muitas das vezes a nossa conduta, as nossas motivações, nossas falas, nem sempre estão à altura, quase nunca estão à altura do seu padrão. Ainda assim, o Senhor nos convida a ser santo como o Senhor é santo, e tem trabalhado em nós, ó Deus, por meio do seu Espírito. Sabemos, ó Deus, que como Acabe, não temos força em nós. Nosso primeiro impulso, ó Deus, é rejeitar a palavra que é anunciada a nós. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Que os nossos olhos, ó Deus, também sejam abertos. Que nossos joelhos sejam dobrados diante do Senhor, a fim de reconhecer a culpa que há em nossa conduta. E olhando para o Senhor, ó Deus, que possamos encontrar misericórdia. Senhor, sabemos que o nosso coração, a nossa carne,
ainda, ó Deus, tenta militar contra o espírito. Como o Senhor mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Mas sabemos, ó Deus, que pelo poder do Teu Espírito não somos mais escravos do pecado, fomos libertos. E agora, Deus, até mesmo o Espírito intercede em nosso favor. Assim, ó Deus, queremos caminhar sabendo que não estamos sós. Contamos com o Teu auxílio, contamos com o poder do Espírito, contamos com o auxílio da Sua palavra, mas também, ó Deus, com o auxílio dos irmãos que o Senhor nos deu, a fim de que possamos enxergar com clareza as nossas falhas, os nossos pecados, e olhando para o Senhor humildemente, ó Deus, dizemos culpados. Mas olhando, ó Deus, para a cruz de Cristo, ó Deus, nutrimos essa viva e ardente esperança de que, de fato, fomos perdoados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, ó Deus, não queremos mais viver como antes. Queremos ser novas criaturas. Veste-nos, ó Deus, com essa nova roupa. Veste-nos, ó Deus, desse novo homem, a fim de que a nossa conduta, ó Deus, seja irrepreensível diante de todos, especialmente diante de Ti. Molda-nos, ó Deus, cada vez mais, a fim de que possamos viver nesse mundo verdadeiramente com a imagem e semelhança do Senhor. Fica conosco. Trabalha em nossos corações. Livra-nos, ó Deus, das falsas amizades. Livra-nos, ó Deus, de um coração corrupto. E molda-nos, ó Deus, cada vez mais a Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém?